tudo bem com você? Eu sou Elaine Burgarelli e estou aqui na minha página do Instagram, na página do Instituto Sente. Hoje é dia 14 de dezembro de 2020 e para você eu posso dizer bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu não sei que horas você vai ver essa live, mas se você ver eu já fico extremamente feliz. Hoje eu estou fazendo a última live do ano, porque todo mundo merece um descanso. Então eu vou entrar no meu período de ócio criativo. A partir do dia 19 de dezembro, eu não tenho nenhum atendimento. Meus coaches também estarão de férias. As mentorias que eu faço também entrarão de férias. Mentoria para empresário, mentoria para executivo, mentoria para gerentes, para assistentes, para analistas, enfim. As pessoas que estão me acompanhando aí, tem vários processos em andamento e eles agora também entram nesse período de férias. E eu volto aqui para fazer live com vocês, ou talvez numa outra configuração. Ainda estou pensando o que é que vai ser melhor. Talvez eu entre com stories, talvez eu entre com vídeos menores. Eu tenho me dedicado bastante desde junho, quando eu decidi começar a falar nas lives, né? Então, a partir de 18 de janeiro eu volto, talvez num outro formato, trabalhando com vídeos menores, talvez mais dias da semana. E hoje eu decidi falar sobre um tema pelo qual eu venho... Oi, Bárbara, tudo bom, querida? Seja muito bem-vinda. Hoje eu decidi falar sobre um tema e eu sei que depois muita gente assiste a live, ainda mais final de ano, todo mundo correndo. O pessoal assiste antes de dormir, o pessoal assiste indo para o trabalho, né? Então, eu deixo aqui gravada no IGTV, tá? Então, vamos lá. Para falar de felicidade, eu fui buscar uma referência que eu gosto muito, que é o Leandro Carnal. Esse filósofo que tem encantado tanta gente ultimamente, né? Esse filósofo que traz pensamentos claros, objetivos. E eu decidi fazer um curso dele. E esse curso se chama Felicidade Sem Fórmula. E a chamada aqui que eu faço é: Felicidade tem fórmula? Então a gente vai falar sobre isso hoje, mas antes disso eu gostaria de me apresentar. Eu sou Elaine Burgarelli, sou coach, trabalho com coaching de vida, coaching de carreira. Para você que está com dúvida se a sua carreira realmente está nos trilhos, se você realmente quer avançar nessa carreira, quer seguir mais passos, mas de repente se sente travado. Você que quer começar uma carreira diferente, você que quer fazer algo diferente e não sabe ainda o que é, se é uma transição de carreira, se é uma mudança de empresa, se é uma mudança de cargo, se é partir do zero, como um coach que eu tive, né? Ele se formou em Direito, um aluno exemplar na faculdade, e hoje ele está na área de moda. Ele migrou totalmente de carreira, né? E está muito feliz em pessoas que a gente sabe que hoje não estão bem no lugar que estão, né? Na empresa que estão, na função que estão. Pessoas que se sentem extremamente incomodadas, infelizes. E aí não percebe que essa infelicidade, esse não se achar na empresa, muito possivelmente é porque os valores que ele tem como pessoa, como profissional, não são os mesmos valores para a empresa para a qual ele trabalha. Isso incomoda muita gente, né? Quando você tem uma forma de pensar e você encontra na empresa uma forma diferente disso, então você fica infeliz. E o coaching de carreira te provoca isso, a pensar se você está no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa, se você é o cara, é a pessoa, é a mulher, é a profissional que tem que estar ali naquela empresa, né? E eu acabei criando um método onde eu uno o coaching de vida, que fala sobre suas crenças, seus valores, seu propósito de vida, com o coaching de carreira. Então, em 10 sessões de 1 hora, uma vez por semana, eu consigo trabalhar uma parte do coaching de carreira, alinhando você com o seu propósito, fazendo você encontrar motivação para seguir no teu dia a dia, na tua vida. E depois a gente olha para a carreira pensando nas habilidades, nas competências que você ainda precisa construir para atingir aquele objetivo, daquela função, daquela promoção,
ou daquela empresa. Eu tenho vários coaches que estavam trabalhando numa empresa e sonhavam em ir para uma outra, que é muito maior, que era muito mais avançada em tecnologia, ou em sistemas, ou em processos, e elas conseguiram, né? Eu faço também simulações de entrevista, quando você vai para uma entrevista numa empresa, e você está tenso, não sabe se você vai se colocar, vai falar a palavra certa. Durante 20 anos eu entrevistei tanta gente, né? Então, nos últimos 10 anos eu tenho ajudado pessoas a passarem por processos de entrevista, também monto currículos, consigo transformar o seu currículo de 3 folhas numa folha que seja altamente interessante para quem está te entrevistando. Então, se você conhece alguém que precisa fazer essa simulação de entrevista, que precisa passar por esse processo, pode me indicar. Eu vou ter o maior prazer em participar desse processo, tá bom? Então vamos lá. O tema de hoje é felicidade. Tem fórmula? E aí, de novo, eu trago para vocês aprendizados do Leandro Carnal, que me traz muitas informações preciosas. Que talvez você até já saiba sobre essas informações que a gente vai discutir aqui hoje, mas talvez você não as utilize. Então ele começa falando sobre felicidade, dizendo o seguinte, fazendo uma pergunta, e eu repasso a você. Por que algumas pessoas são felizes e outras não? Por que existem pessoas que transbordam felicidade, né? Estão sempre sorrindo, estão sempre dando tudo certo na vida, elas têm uma leveza, né, para levar isso a outras pessoas, e outras pessoas são extremamente mais negativas, né, mais pessimistas. E aí tem uma resposta que a gente pode dar, que é: nós somos a média das 5 pessoas com as quais a gente convive. Isso é verdadeiro, não dá para negar, né? A gente faz parte de um meio, e nós vamos ser um pouco dessas pessoas. Então você é um pouco do seu esposo, você é um pouco da sua esposa, você é um pouco do seu pai, da sua mãe, você é um pouco dos seus filhos, você é um pouco do seu chefe. Então perceba quem são as pessoas que estão à sua volta, além dessas pessoas, que estão te influenciando. E essas pessoas que estão te influenciando positivamente ou negativamente, né? Porque existe toda uma interação quando você está com essas pessoas. Existe toda uma troca, né, no convívio com as pessoas. E como é que está sendo esse seu convívio com essas pessoas que estão à sua volta? Você está se contagiando de pessoas otimistas? Está se contagiando com bons ambientes, com bons pensamentos, com aprendizados, né? Essa pandemia, o que ela trouxe para a gente? Ela trouxe grupos menores de convivência, né? Antes a gente saía, ia em bando, né, para alguns lugares, a gente tinha uma relação com muito mais pessoas, e hoje em dia não dá para negar que está muito diferente, né? Então, perceba-se com quem você está se relacionando hoje, é alguém que traz felicidade para o seu dia a dia, né? Uma pessoa que tem otimismo, se essas suas relações elas são afetuosas, elas são de troca, né? Se essas pessoas que estão no seu meio são seus bons amigos, e amigos, como dizia a minha nona, dá para contar nos dedos de uma mão, né? Não precisa contar em 2, 3 mãos, são poucos. Você tem muitos colegas, mas poucos amigos. Perceba se o tempo que você tem hoje em dia, ele está sendo utilizado da melhor forma que ele poderia ser utilizado, né? Veja se ainda faria sentido, depois que acabar essa pandemia, você voltar a fazer parte de grandes grupos, onde você fosse quase um anônimo nesse grupo, né? Ou participar de grandes grupos, que esses grupos são anônimos para você. Procure pessoas que você possa compartilhar os teus momentos, o teu tempo, que é extremamente precioso, com pessoas que possam te ouvir. Não apenas escutar, que é o que o nosso membro do nosso corpo faz, que é escutar, mas que elas possam te ouvir, que elas possam verdadeiramente estar com você no seu tempo, no seu momento, ouvindo você, né? Pessoas que possam ter a felicidade de participar do seu dia a dia. O Leandro Carnal fala que amizades
Verdadeiras amizades são como o bonsai, né? Você, quando tem um bonsai, você não precisa cuidar dele com muito amor e carinho. Vai tirando um galinho, vai cortando uma folhinha, e aí você vai tratando um pouquinho de água, um pouquinho, né, por semana, todo dia um pouquinho de atenção. Uma amizade boa é isso. Todo dia você alimenta essa amizade. Todo dia isso faz um bem para você, né? Então é um estímulo à felicidade quando você tem boas amizades. E amigos, a gente tem que concordar, né? Amigos são poderosos na construção da nossa felicidade. Por quê? Porque talvez esses amigos, eles digam a você situações ou coisas ou assuntos desagradáveis, mas serão extremamente sinceros. Outro dia uma amiga minha colocou no grupo assim, estou passando por uma situação muito delicada, pessoal. Eu estou com uma amiga que eu descobri que a filha está consumindo uma droga, né? Está sendo usuária de droga. E aí ela ficou se perguntando, será que eu aviso essa mãe, que é a minha amiga, que a filha dela está consumindo droga, né? E o que o grupo respondeu? Somos poucas pessoas ali, né? Naquele grupo, pessoas de mais de 30 anos de convivência. O que a gente disse para ela, não só eu como outras pessoas? Olha, se eu fosse a mãe dessa menina, se eu fosse essa sua amiga, eu ia querer saber que minha filha está usando droga. Porque senão pode ir para uma outra droga ainda mais pesada, pode se perder no meio dessas amizades, pode acontecer algo muito grave. E eu talvez não levasse isso, né, para frente com leveza, sabendo que ela sabia, ou seja, eu também, se não falasse, ia me sentir mal, né? Então, amigos são construções de felicidade poderosos. Amigos estão na tua vida para dizer de verdade o que sentem e como te veem. Claro que com amor e carinho, né, esses amigos vão chegar até você, mas eles são aqueles que vão abrir os seus olhos, vão ser sempre sinceros. Por que algumas pessoas então são felizes e outras não? Perceba se você é uma amizade interessante. Eu sei que é duro falar isso, talvez seja mais duro ainda você ouvir isso, né? Mas perceba se você tem assuntos interessantes, perceba se você é uma pessoa que leva otimismo, se você é uma pessoa que ouve, né? Se isso tudo acontece, você com certeza vai causar felicidade em você e naquele que está do seu lado. Pessoas felizes, eu ainda não alcancei esse ponto, mas eu sempre falo aqui, né? Que é a questão da meditação. Estudos indicam que pessoas que fazem meditação são pessoas mais felizes, pessoas que fazem yoga, né? Porque estão num estado de contemplação maior. Eu vou começar a fazer yoga em janeiro, já até marquei a data. Estou até ansiosa. Mas amigos que são felizes, pessoas que são felizes, praticam a meditação. E aí não precisa você meditar 1 hora por dia, nem 30 minutos por dia, que você medite 10 minutos por dia, mas que você entre em conexão com você mesmo, que você passe a olhar para você mesmo, que você sinta o que você tem pensado, tem decidido, tem tomado como atitude. A meditação e a yoga fazem esse bem a você, né? Oi, Helena. Oi, Débora. Oi, Sueli. Tudo bom, minha querida? Oi, Marcos. Tudo bom, vizinho? Tudo bem por aqui, graças a Deus. Então, pensa se esses seus amigos, eles não fazem você olhar a vida sobre outra perspectiva. Pensa se seus amigos realmente não são aqueles que te trazem uma fortaleza de sentimento. Se esses amigos não são aqueles que te dão uma perna, um braço, né? Te dão um colo quando você está precisando. Então, pensa se você não está sendo levado a pensar pela massa, pela maioria. Veja se você tem pensamentos próprios. Veja se os seus pensamentos são seus, efetivamente seus. Ou se são outras pessoas que estão levando você a pensar o que você está pensando. É muito importante isso, para que você saiba se você está sendo você, né? Para que você tenha clareza do que você está fazendo, do que você está vivendo. Se é verdadeiro tudo isso que você está colocando da boca para fora, porque da boca sai o que está no coração, né? E aí talvez nessa conversa toda você
não tenha pensado, né? Afinal, para eu ter clareza de quem eu sou, o que que eu quero, se essas palavras realmente são minhas, talvez você não tenha se perguntado, afinal de contas, o que é que eu quero da minha vida? O que é que eu penso que é importante para mim? Será que eu desenhei metas para mim em 2020? Eu tinha feito algumas, né? Graças a Deus, a que eu mais queria se concretizou, que foi ter saído da vida executiva de uma grande multinacional, aliás, de uma grande empresa nacional de varejo, e ter seguido a minha carreira aqui como Master Coach, como mentora, trabalhando coaching sistêmico, né, nos meus coaches. O que é o coaching sistêmico? Vou abrir um parênteses aqui para explicar, que é uma coisa nova para mim também. O coaching sistêmico é aquele processo de coaching que vai olhar para você através do coaching, através da constelação sistêmica familiar e através da programação neurolinguística, que é a PNL. Então, no coaching sistêmico, a gente trabalha essas 3 terapias, o coaching, a PNL e a constelação, para olhar para a sua vida, para a sua história, porque está pesando, porque você não tem solução, não tem saída. Eu acabei de participar agora de uma constelação, né, do grupo de amigos da constelação. Foi feita uma constelação sobre relacionamento, né, da esposa com o marido. Dessa falta de entusiasmo, de afeição que estava ocorrendo. E nessa constelação foi visto, né, que a mãe desse esposo, a sogra, né, dessa pessoa, segurava o filho para ela até hoje, como se ele fosse só filho dela. Como se ele não fosse, além de ser filho, fosse esposo, fosse pai. E nessa situação de prender esse filho, não libera ele para a vida, né? E aí cria uma relação desgastada com a esposa, onde ele olha só para a mãe, ele não olha para a esposa e não olha para as filhas. Então, constelação, coaching, PNL, é o coaching sistêmico que faz você olhar, ter um olhar mais amplo sobre a situação, sobre a história. A Sueli já participou, né, Sussu? A gente fez uma constelação que foi muito legal. Aliás, você está devendo, que você queria constelar e a gente não marcou um horário. Estou te esperando, tá? Então, será que você já pensou sobre o que é significativo para você? Se você estabeleceu uma meta, será que essa meta realmente é viável? Vai realmente me fazer feliz se eu atingir essa meta? Será que o que eu estou fazendo faz realmente sentido? Né? A profissão que eu estou, a posição que eu ocupo, a minha situação dentro da minha família. Eu digo a vocês que quando a gente tem consciência sobre as coisas, a consciência sobre o que acontece conosco, tudo fica talvez mais desafiante, né? Mas a consciência é uma ferramenta poderosa, porque ela nos traz para o aqui e para o agora. A consciência faz você definir, você decidir por escolhas. E tomara que as suas escolhas tenham a ver primeiro com você e não com o outro. Pensa sempre primeiro em você. Lembra lá no avião, se você já pegou o avião, se você já viu isso em filmes, o que as aeromoças falam? Quando começa a dizer tudo que tem que acontecer ou fazer se, né, acontecer um problema de despressurização no avião. Ela diz assim, máscaras cairão automaticamente. Pegue uma para você, né, coloque, posicione em sua boca, depois você ajuda o seu vizinho, ajuda quem está ao lado de você. Porque senão você não vai conseguir ajudar nem você e nem quem está ao seu lado. Vocês todos vão morrer. Né? Então primeiro se salva para daí poder ter condições de salvar o outro. Né? Então o Leandro Carnal, ele conversa com muita gente, né? Tem vários amigos filósofos e um deles é o Gilles Lipovetsky. O Gilles Lipovetsky é um filósofo que discutiu sobre um chamado do Nietzsche, que é um outro grande filósofo, onde o Nietzsche fala sobre o Homo Felix. E o que é o Homo Felix de Nietzsche? O Gilles Lipovetsky explica. O Homo Felix é aquela visão que o Nietzsche traz de um homem super poderoso. E o homem aqui que eu falo é homem e mulher, tá? Daquele homem, daquela mulher super poderosa, super poderoso, que é como se fosse um super homem mesmo, né? Ou uma super mulher. E aí, eles trocando essas ideias nesse ensaio entre o Leandro Carnal e o Gilles Lipovetsky,
o que eles discutiram sobre esse chamado de Nietzsche? Que a sociedade em que a gente vive talvez seja uma sociedade de hiperconsumo. E só se eu estiver consumindo, eu sou feliz. Só se eu estiver dentro de uma situação de consumo, eu me encontro feliz. Então, o que o Nietzsche, o que o Gillet fala sobre isso, junto com Leandro Carnal? Que o homem que está nessa situação de superconsumo, ele quer colocar toda a sua potencialidade em suas realizações, né? E olha só que cobrança que acontece quando você sente, quando você acha que você tem que ser super mulher ou super homem. Então, talvez esse super homem, essa super mulher, acredite que tem que ser um ótimo pai, uma excelente mãe, tem que ser um bom marido, uma boa esposa, tem que ser um excelente profissional na carreira, que trabalha 16 horas por dia, que é sexualmente e afetivamente competente. Não dá para ser morno, tem que ser quente, né? Que esse super homem, essa super mulher tem que ganhar dinheiro, tem que manter uma boa forma física, né? Tem que estar atualizado culturalmente, assistir grandes documentários, vídeos, assistir peças de teatro. Ufa, imagina a cobrança que você não recebe da sociedade, achando que você tem que ser um super-homem, uma super-mulher. E imagina se você acredita que você tem que vivenciar isso tudo e só assim você vai ser feliz. Mas eu, você, nós sabemos que isso não nos leva à felicidade, não é verdade? Sabe onde isso nos leva? Ao lado contrário da felicidade. Se você busca ser excelente em tudo isso, né, você vai com certeza entrar numa depressão, porque não é possível ter tudo isso, ser dessa forma, porque isso é ter também, isso não é ser, não é? Você vai ter uma ansiedade, você vai ter uma frustração porque você não é assim, né? Porque você não consegue ser assim, porque as pessoas que vivem ao seu lado não são assim, né? E isso mesmo, e aí a felicidade não chega, e você não sabe, você fica se perguntando, meu Deus, eu faço tudo e mesmo assim eu não sou feliz. Eu tento construir uma ótima casa, eu tento construir um ótimo corpo, né? Uma ótima mente, minhas relações aparentemente são saudáveis, meus filhos têm notas altas. Isso não te leva à felicidade. Por isso que a gente tem hoje tanto consumo de ansiolítico, né? Que controla a ansiedade. Tanta gente usando esses ansiolíticos, esses antidepressivos. Oi, Kátia, linda, tudo bom? Buscando terapias imediatistas, buscando remédios para dormir, porque tem muita insônia. Porque esse homem supermoderno, esse homem, esse super-homem, né, que precisa desse super consumo, imagina a cobrança que ele não se sente. Então, pense, felicidade, pessoal, felicidade não é medida pelo seu desempenho. Nem como pai, nem como mãe, nem como profissional, nem como irmão, nem como nada. Não é assim que você mede a sua felicidade, não é assim que você vai ser feliz. Se você parar para pensar no que você tem consumido, se você parar para pensar que você pode fazer escolhas, e aí a gente falou agora há pouco sobre o tempo, né? Que você deveria ser o senhor do seu tempo. Então, você pensa que quer ser feliz, o que você pode começar a fazer para perceber que você pode ser feliz? Se a sua felicidade você acredita que está em começar a ler, se isso você acha que vai te fazer feliz, vamos colocar aqui um exemplo, né? Escolha então ler. Escolha o tema que você quer ler, né? Se é romance, se é drama, se é documentário, se é autoajuda, não importa, não tem julgamento aqui, mas vamos supor que você escolha começar a ler. Para que você seja feliz, para que você exerça a felicidade lendo, não se obrigue a ler todos os dias. Leia nos momentos de prazer, nem que seja uma vez por semana. Separa essa uma vez por semana para fazer uma leitura. E você com certeza se sentirá realizado quando você estabelecer essa rotina, né? Você com certeza terá
felicidade se você decidir fazer uma atividade durante uma vez por semana e você começar a fazê-la. Eu decidi, mais ou menos uns 40 dias atrás, a começar a dançar jazz. Imagina, eu com 53 anos, sempre amei dançar, mas nunca fiz balé, nunca fiz nada em escola de dança. O que eu fiz foi durante um ano, o ano passado a gente dançava aqui no prédio com o Iago Queiroz, que é um cara incrível, que é um professor incrível de dança. E éramos aqui cerca de 7, 8 pessoas, e a gente dançava e eu amava. E aí decidi começar a fazer jazz. Por que eu comecei a fazer jazz? Porque eu queria me sentir mais feliz. E como é que eu ia me sentir mais feliz? Quando eu estivesse cuidando da minha saúde. E quando é que eu ia estar começando a cuidar da minha saúde de uma forma diferente? Quando eu praticasse um exercício físico. Mas se eu fosse para academia, eu ia ser muito infeliz. Já contratei personal, já paguei 12 meses de academia, já fiz um monte de situações, mas eu vi que aquilo não se encaixava para mim. Eu precisava de fazer algo que eu realmente, eu verdadeiramente gostasse de fazer. Oi, Cláudia. Oi, Francine. Tudo bem? Sejam bem-vindas. Então, eu decidi, há 40 dias atrás, fazer alguma coisa que extremamente eu ficasse feliz, me fizesse feliz. Então, eu faço jazz hoje, 2 vezes por semana. Está trabalhando minha memória num sentido incrível de eu poder gravar os passos, porque jazz não é. E eu tenho uma professora que é incrível também. Ela é bailarina e dá aula de jazz há muitos anos, então ela exige da gente um nível performático, se é assim que se pode falar, muito intenso. E eu estou bem feliz, né? Que eu estou conseguindo, vamos dizer que eu estou 75% do que poderia. Uma vez que eu nunca dancei, mas eu tenho a vontade, eu tenho a felicidade quando eu vejo que eu estou praticando a escolha que eu me coloquei, que foi fazer uma atividade diferente. Então, perceba se de repente ler é a sua escolha e você vai ler uma vez por semana, e nessa uma vez por semana você vai ler 20 páginas. Ufa, é um desafio. Você vai ver que não é uma tarefa fácil. Sabe por quê? Porque você vai ter que sair da zona de conforto. Você até então não estava lendo, assim como eu também não estava dançando, assim como você, talvez que tenha começado uma atividade física. É um desafio para a gente fazer algo diferente, né? A gente está acostumado, nosso corpo é sábio, a mente então nem se fala. E ela luta para fazer aquela mesma rotina, aquele mesmo passo a passo. E aí quando você decide fazer outra coisa, é um sofrimento no começo, mas depois vai diminuindo. Você vai vendo o prazer que é, o resultado que é. E eu posso te dar uma dica aqui agora, que a gente usa de PNL, de Programação Neurolinguística. Quando você tiver que fazer alguma coisa que você sabe que vai ser um desafio para você, não pensa no começo da atividade, já foca no final. Vai lá com o teu pensamento para o final, de como é que seria quando você acabasse de fazer aquele exercício, aquela atividade, de como é que você estaria se sentindo se tivesse completado aquela situação, aquela escolha. Então o PNL traz isso para você, né? Algumas artimanhas para o seu cérebro. Então, tá desafiante? Foca no final. Ajuda muito isso, tá? Então, imagina se você consegue ler 20 páginas. Uau! Que delícia! Você vai se sentir vencedor. Adoro corações, gente. Quanto mais corações, mais o Instagram promove a minha live. Obrigada. Então, quanto mais você tem essa situação de aceitar a sua escolha, vivenciar uma vez por semana a leitura, se isso que você quis fazer, você lê 20 páginas, você percebe que, puxa, você atingiu o seu objetivo, sabe o que vai acontecer? Você vai querer fazer mais, você vai querer ir além, você vai querer fazer outras coisas. Por exemplo, eu estou no curso eu me formei no curso de constelação. E eu participo toda semana de constelações, eu tenho feito com muita felicidade muitas constelações, olhando para a vida, olhando para a história do outro, e tem sido sensacional isso, né? E a gente está formando um grupo agora de estudos para ler os livros do Bert Hellinger, que foi quem criou a constelação, e aí poder aumentar o nosso conhecimento. E esse grupo vai se reunir uma vez por semana e a gente vai colocar X páginas para ler de tal livro toda semana e a gente vai e discute. Então estou super ansiosa para o mês que vem a gente começar isso, né? E aí quando você perceber que você leu essas 20 páginas, sabe o que você vai perceber além disso? Que você aumentou o seu vocabulário, que você ganhou mais histórias no seu dia a dia.
O seu pensamento, ele vai se expandir e você vai pensar, estou gostando disso, está me fazendo bem, né? E aí você vai contribuir com aquele grupo que hoje é menorzinho, né, das suas relações, das suas afetividades, você vai contribuir com esse grupo, você vai ser mais significativo para esse grupo. Você vai trazer mais interesses para esse grupo. Você vai se tornar mais interessante. É bom isso, não é? Então veja, Leandro Carnal diz assim: felicidade é a crença na capacidade que eu tenho de interferir na minha vida e nas vidas que estão ao meu redor. Olha que mágico que é isso. Quando eu penso em felicidade, eu associo imediatamente a uma crença na capacidade que eu tenho de interferir na minha própria vida e na daqueles que estão no meio de mim mesmo. Que é como eu falei no começo, né? Nós somos a média das 5 pessoas com as quais a gente convive. Então, quem são as 5 pessoas que estão à sua volta? Elas estão te influenciando positivamente? Estão te trazendo assuntos interessantes? Vocês estão discutindo sobre o que ultimamente? Está evoluindo essa relação ou está parada, ou está morna, né? Uma coisa importante também para você construir a sua felicidade, é uma fórmula para a sua felicidade, essa fórmula tem a ver com criação de propósito, né? Que é o que o coaching ajuda muito você a ter, essa criação de propósito. Ressignificar o seu propósito, repensar sobre o seu propósito, criar um propósito, é o que o coaching faz, né? E é importante vocês saberem que propósito não é algo fixo, que você vai lá, escreve uma frase, gruda ela no seu computador, no seu celular, põe de fundo de tela. O propósito é mutável, ele pode ser alterado. Porque quando eu construo o meu propósito, eu construo baseado, ou deveria construir baseado nos meus valores, eu deveria construir para esse propósito objetivos, deveria construir metas. Por quê? Para que eu saiba nesse propósito por onde eu tenho que caminhar. Porque se eu não souber para onde eu tenho que caminhar, se eu não souber o que é valor para mim e o outro souber, qual o valor de quem que vai sobreviver? O valor do outro. Eu vou seguir o valor do outro. Eu vou viver segundo o que o outro acredita, o que o outro tem de valor. Então todos nós temos que ter os nossos valores de forma muito transparente, de muito clara. Senão eu vou ser levado como uma folha pelo vento. E eu vou vagar, sem um norte, sem um destino certo, sem um propósito muito claro. Então, que você seja, olha só que interessante isso, que você se sinta o elemento que vai conduzir e não o condutor da sua própria vida. Que você seja causa, não seja consequência. Que você defina o que é importante para você. E em conjunto com as pessoas desse grupo pequeno, né, do qual você faz parte, vocês possam ter bons pensamentos que sejam parecidos, que os ideais sejam os mesmos. Porque ainda mais eu terei certeza dos meus sims, ainda mais eu saberei o porquê dos meus nãos, se eu tiver clareza sobre qual é o meu propósito. Se alguém disser para mim, você tá louca, você não vai ler uma vez por semana, você não vai conseguir ler 20 páginas, troca de livro, eu vou te dar outro. Se alguém vier te influenciando dessa forma, você vai dizer, opa, parou. Eu sei do meu propósito e eu sei porque eu estou fazendo isso. Eu quero ler uma vez por semana o livro da Michelle Obama e eu vou ler 20 páginas por sábado, de manhã, que eu vou acordar e vou ler. Esse é o seu propósito, então não abra mão dele, né? Quanto mais clareza eu tiver sobre o meu propósito, sobre a minha vida, mais eu vou ser feliz. Mais eu vou saber o que me motiva. Pensa assim, ó, presta atenção. Para vivenciar a felicidade, é essencial que você tenha um propósito de vida, uma meta, um objetivo. É importante que você pense com quem eu quero estar nos próximos anos, como eu quero estar daqui 3 anos, onde eu quero estar, qual é o conhecimento ou a habilidade que eu quero conquistar. Quando você tem propósito, você desenvolve, sabe o quê?
resiliência. E o que é resiliência? É a capacidade que você tem de se recobrar facilmente, de voltar ao estado original ou de se adaptar perante a má sorte ou perante as mudanças que aconteçam. Então, seja resiliente, permaneça no seu propósito, tenha clareza sobre ele para que você tenha felicidade, né? E olha só que evolução que a gente mesmo causa em nós mesmos. Olha que legal isso. Quando você tem um propósito e você vive por ele, como eu tenho o meu propósito, que é fazer a diferença na vida das pessoas através da aplicação do coaching sistêmico, trazendo significado e luz à vida das pessoas, quando eu tenho esse propósito muito claro, pode ser que quando eu comece a sentir que eu estou atingindo esse propósito, que ele realmente, eu estou vivendo por isso, pode ser que durante essa trajetória para atingir esse objetivo, eu tenha me fortalecido de tal forma, pode ser que para atingir meu propósito, as metas e os objetivos que eu construí foram tão intensos e me fez crescer tanto que eu acabei me tornando de verdade uma pessoa mais feliz. Certa do que eu queria, certa de que o propósito pode ser ajustado, né? Ele pode sofrer uma modificação, porque esse propósito, talvez que eu desenhei lá atrás, até ficou pequeno agora para mim. Eu quero algo maior, né? Então, se o seu objetivo, vou dar aqui alguns exemplos, se o seu objetivo era dominar uma língua inglesa, uma língua italiana, não importa, um outro idioma, e você consegue atingir esse propósito, consegue atingir esse objetivo, estabelecer uma meta para que isso acontecesse e acontece, você vai perceber que você pode colocar outro objetivo ainda mais intenso, ainda maior. De repente pode pensar, quero aprender 2 idiomas ao invés de um. Se você tinha um sonho de se formar na faculdade e você conseguiu aquele sonho, aquele propósito, aquele objetivo através daquela meta, poxa vida, quem disse que você não pode fazer uma pós-graduação? Pode fazer um mestrado, pode fazer um doutorado. O limite quem coloca é você, não é o outro, é você que coloca o limite. É você que diz até onde você pode ir. Contanto que você não afete a você e nem ninguém de forma negativa, o céu é o teu limite. Siga em frente. Olha só, né, como a gente é um ser em evolução. A gente cria um propósito e no meio do caminho a gente atinge esse propósito e fala, agora eu quero outro, eu quero mais, eu quero evoluir, eu posso, né? Eu quero, eu consigo, essas frases que a gente ouve do coach. E você sempre vai se motivar ainda mais, procurar algo melhor ainda para você. E olha como isso é lindo. E se o seu objetivo, se a sua vida está nesse processo de querer mais, sabe o que está acontecendo? Você não está olhando para o próximo degrau. Não está olhando para o próximo passo. Sabe para onde é que você está olhando? Para o horizonte. O teu olhar está na linha do horizonte. Não está ali para o próximo passo. Está lá adiante. E isso, olhar para o horizonte, é como se você tivesse ampliado o seu modo de olhar para a vida. E você começa a perceber que tudo que você quer conquistar passa a ser possível. Porque você criou um objetivo, desenhou uma meta, porque você tinha um propósito que era muito claro a você, né? Quando você pensa em qual é o seu propósito, certeza absoluta que você vai se tornar feliz quando você realizá-lo. E uma vez que hoje é a última live do ano e eu volto lá, 18 de janeiro agora, talvez num novo modelo, como eu falei no começo, 2021 está batendo aí na sua porta. Não dá para não falar sobre isso, né? Nesse ano de pandemia que a gente ainda está vivenciando, nesse ápice desse vírus que ainda infecta milhões de pessoas ao redor do mundo, o que você vai decidir para você para 2021? E nessa decisão, o que é que você vai colocar de felicidade nessa decisão? Tudo o que você vivenciou até hoje, perceba, pode ser ressignificado. Não porque você está insatisfeita, porque você está insatisfeito, não é por isso. Mas sim porque você vai ficando cada vez maior. Você não é a mesma pessoa que falou comigo semana passada, que assistiu minha live semana passada. Você não é a mesma pessoa que estava comigo mês passado, começo do ano, o ano passado. Eu não sou a mesma pessoa. Eu não fazia live até junho do ano passado.
Aliás, até junho desse ano, eu não fazia lives. Eu guardava para mim muita coisa. Há 6 anos e meio eu atendo no coaching. Há 2 anos eu atendo no coaching sistêmico e agora mais intensamente colocando a constelação sistêmica familiar nos processos de coaching ou atendendo a constelação de forma individual. É uma sessão que vai durar uma terapia rápida que a gente chama a constelação. Você vai olhar para uma situação sua e a gente em uma sessão consegue tirar esse emaranhado da sua vida, né? Então pensa, 2021, cria um propósito que seja mais significativo. E isso já vai ser um grande passo para você construir a sua felicidade. Olha que alegria que você pode ter olhando para 2021 com essa perspectiva. O que você vai fazer, que você fazendo, você vai ter felicidade. Faça a sua escolha. Olhe para a sua vida, que só você pode conduzir. Ninguém mais pode conduzir sua vida, só você. Então permita-se, orgulhe-se de ser quem você é. Crie o seu propósito. Siga adiante com esse propósito. Se for desafiante, contrata uma coach. Estou aqui à tua disposição para ajudar você a atingir esse objetivo, a criar, defender esse objetivo, né? E com esse propósito criado, você vai ter mais certezas. Então põe no papel. Acabou a live aqui, pega um papel, uma caneta, põe no papel tudo que você quer fazer e que se você fizesse, te daria felicidade, te daria alegria, faria com que você fosse uma pessoa mais leve. É fazendo um processo de coaching, é fazendo uma constelação. Eu não sei o que é que vai te fazer feliz, mas a partir dessa live, a partir desse aprendizado que você leva com você hoje, eu espero de todo o meu coração que você seja muito feliz, que você tenha felicidade em sua vida, que você tenha propósito de vida, que a sua vida tenha significado. Complementando e para ir para o final da live, eu peço a você que nesse aviãozinho que tem aqui, você direcione essa live para quantas pessoas você achar que é interessante saber. Para que essas pessoas, se você compartilhe felicidade com essas pessoas, que você diga para essas pessoas o quanto você hoje, agora entende sobre qual é a fórmula da felicidade. Então, compartilha, encaminha. Eu adoraria que você entrasse no meu site www.institutocente.com.br. Lá tem o ícone do YouTube. Entra lá, se inscreve no canal. Tem muitas lives gravadas lá no YouTube. Através do meu site você acessa o YouTube. Coraçõezinhos me fazem muito felizes, muito mesmo, né? E aqui no IGTV, aqui na página do Instagram, ficam todas as lives que eu fiz até hoje. Foram mais de 20 lives desde junho. Eu agradeço a sua presença, agradeço a sua audiência, o ouvir, né, que você tem praticado aqui comigo. E recomenda lá a live, tem lives sobre depressão, lives sobre ansiedade, lives sobre medo, sobre procrastinação, sobre crenças, sobre valores, sobre educação financeira. Ixi, tem muitos assuntos e muitos assuntos virão a partir de 18 de janeiro. Eu vejo você. Um beijo.